Então, assim, a gente não só contribui, né, para a aquisição do imóvel através do financiamento, mas também contribuímos para ter uma conta bancária americana, né, fácil de usar, E tá? que aqui, né, tem muita coisa boa e moderna nesse país. Olá, tudo bem? Hoje aqui no nosso estúdio Kill Talks, eu tenho um grande convidado que também é um grande amigo, que é o Cássio Segura. Cássio Segura, ele é presidente do Banco Interco aqui nos Estados Unidos. Foi presidente também do BB Americas, né, do nosso Banco do Brasil. E presidente também, por muitos anos, do Brazilian Chamber of Commerce, da Câmara Comercial do Brasil e Estados Unidos, aqui em Miami. Fora a sua carreira aí profissional, com executivo, com o mercado financeiro, é uma grande honra ter aqui você hoje. Muito obrigada, Cássio, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Michele, os amigos daqui, o Capital, grandes parceiros de longa data. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Cássio, eu te dei uma introdução, mas conta um pouquinho como que você chegou até aqui. Bom, eu não esperava, né? Acho que se perguntassem para mim quando eu era jovem, né, se algum dia ia morar nos Estados Unidos, já mais imaginava. Então, eu sou de uma família simples, né, do interior de São Paulo. Meus pais eram lavradores e muito cedo eu saí de casa para trabalhar, né? Trabalhei em muitos lugares. E quando eu fui para o setor financeiro, o setor financeiro que me proporcionou essa oportunidade. Então, eu entrei no Banco do Brasil com 19 anos de idade. Uau. Antes disso, né, eu trabalhei no Banco Itaú, então com 18, 19 anos no Banco Itaú e 19 fui para o Banco do Brasil. E em 2012, né, o Banco do Brasil me ofereceu a oportunidade de tocar a operação americana. Ok. Então, não tinha, né, tinha até essa vontade de trabalhar no exterior, mas jamais imaginaria que teria essa oportunidade. Então, essa oportunidade veio. Então, desde 2012, né, 13 anos, eu sou residente aqui na Flórida. Saí do Banco do Brasil em 2018, me aposentei, né, continuei no mercado imobiliário aqui, trabalhando no mercado imobiliário. E em 2023, né, através de uma fusão, né, da minha empresa com o Inter, então eu me tornei o head do Inter, né, o responsável pela operação do Inter aqui nos Estados Unidos e cuidando da expansão global do Inter. Que legal, né? Grande, você pegou realmente toda essa expansão, né, do sistema financeiro para estrangeiro, principalmente do sistema dos bancos brasileiros iniciarem esse movimento, né? E o grande, o mais recente que veio para cá é realmente o Inter, né? Teve outros bancos que vieram, mas o que está vindo com Isso, força, né, é o Inter. é verdade. Dentro dessa tua trajetória, qual foi o teu maior desafio? Eu acho que foi a adaptação ao mercado local. Nós, brasileiros, nós somos muito abertos, né? A gente aprende fácil, mas o mercado ele tem semelhanças, mas também tem diferenças. O segredo é não querer trazer tudo que nós fazemos no Brasil para cá. Então, a gente tem que se adaptar, entender o mercado local. Então, eu sempre digo que a vantagem, né, de um brasileiro lidar com um brasileiro é a língua, é a similaridade, porque muitas coisas no dia a dia são diferentes. E eu pude, né, conviver com isso no dia a dia, né, mas várias vezes eu usei minha mentalidade brasileira para tentar fazer coisas e vi que não era assim. Então, a América nos deixa bastante humildes. Elas nos ensina assim, um modo diferente de ser. Eu vou dar um exemplo muito claro. Né? As famílias no Brasil que podem ter uma empregada doméstica, né? Uma assistente em casa, todas têm. Sim. Aqui nos Estados Unidos isso não existe. Não existe. Aqui você tem que lavar o prato, guardar a roupa. É um trabalho doméstico de todos. Não importa quão rico você seja. Sim. Né? Então, quem chega aqui no início tem que se adaptar a esse modelo de vida. Então, é um exemplo que eu dou também para a vida profissional, para os negócios. O mercado americano exige essa adaptação. Ótimo. E o que foi, né? Você se aposentou, né? Você pegou esse baita desafio, já ter vindo do Brasil com o Banco do Brasil, né? Ter desbravado que nem uns bandeirantes, né? De abrir um banco aqui.
E aí você se aposentou e, de repente, veio um outro banco com a sede maior ainda, que a gente vê, né? Grandes planos, né? Do Interco para expandir. O que te fez abraçar esse novo desafio? Bom, primeiro, né, eu acho que a minha experiência anterior é muito relevante. Segundo, acho que hoje a gente consegue, né, trabalhar por mais tempo, né? A gente tem uma longevidade maior, o ser humano está chegando mais produtivo, né? Em idades assim mais avançadas. Então, eu já passei dos 50, né? Estou chegando nos 60 anos, mas me sinto bastante produtivo. E a oportunidade veio porque o projeto do Inter é um projeto muito ambicioso e muito interessante. Então, o Inter é um banco digital, né, uma fintech, Ok. com um ambiente de trabalho muito jovem, né, pessoas jovens tocando. Então, nesse processo de internacionalização, o Inter entendeu que precisaria de pessoas mais experientes, justamente para ajudá-los nessa adaptação ao mercado internacional. E, obviamente, o meu currículo, a minha experiência, né, coube muito bem dentro desse modelo que o Inter procurou. E nós, lá no Inter, nós temos como um projeto ser uma conta global, né? Ok. Nós chamamos de um super app financeiro global a partir dos Estados Unidos. Então, hoje, nós já temos quase 5 milhões de clientes com contas em dólar. Uau. Nós temos 40 milhões de clientes no Brasil, né, o Inter. Desses 40 milhões, 4,7 milhões já tem uma conta aqui com a gente, se beneficiam, né, das vantagens de poder investir em dólar, poder guardar dinheiro em dólar, poder viajar contando com dólar, mas também já temos 300 mil clientes americanos. E nesse modelo de ser uma plataforma, né, global a partir dos Estados Unidos, anunciamos nossa entrada na Argentina. Ok. Então, o Banco Inter também terá o seu super app financeiro na Argentina, atrelado a uma conta em dólar nos Estados Unidos. Outros países já estão aí no pipeline. E também, né, lançaremos novas moedas. Então, a próxima moeda a entrar será euro. Então, os nossos clientes, o argentino, o brasileiro, o americano ou de outros países que queiram, né, ter numa conta corrente só dólar, reais, euro, no futuro pounds, depois dólar canadense, assim vai, poderão contar, né, com essa facilidade. E outras facilidades, obviamente, que nós temos, que é como investimento. Qualquer pessoa pode investir pelo nosso super app aqui nos Estados Unidos a partir de $5. Uau. Então, a gente tem um trabalho de democratizar a globalização do investidor brasileiro, de trazer oportunidade de investimento fora do Brasil a valores acessíveis. Então, hoje, nós já temos 900 mil pessoas que investem com a gente, a maioria jovens, que investem $1.000, $500, que estão aprendendo a investir globalmente. Então, é uma função, vamos assim dizer, de educação financeira que nós oferecemos e que tem sido muito bem aceita. Tanto que o Inter é o banco mais querido da geração Z no Brasil. Hoje, nós temos a nossa conta jovem, já tem mais de 2.500.000 jovens que têm conta com a gente no Brasil, muitos deles tendo a sua conta em dólar. Então, esse projeto é um projeto assim, fascinante, né? O Inter é um banco, né, que é um banco de 31 anos de idade, né? Um banco que já está aí há bastante tempo, mas é o primeiro banco digital do Brasil. Em 2015, quando o Banco Central regulamentou, né, os bancos digitais, o Inter foi o primeiro a se tornar digital, a estar no app. E um banco muito bem construído, muito bem gerido, né? Tem uma equipe muito sólida. Então, todo esse cenário, toda essa cultura, né, que me atraíram e assim, eu estou muito vamos dizer, motivado, né, para tocar esse desafio. É muito bacana ter essa visão. Eu não tinha essa visão, né? A Interco é um dos nossos parceiros, é um dos nossos principais parceiros, né? Que a gente, como broker, a gente tem a função, né, sempre de encontrar qual é o melhor perfil para o cliente, a localização do imóvel, né, e o tipo de imóvel. Uhum. E aí você pega todos esses atributos que faz a gente escolher qual é o parceiro ideal, o banco ideal para o cliente, você vê toda essa visão, né,
se pega um cliente jovem, né, tem tudo a ver. Olha, acredito que esse banco, além de características mais, e poderia dizer, físicas, né, da característica do negócio, tem também essa questão do ideal do banco, a visão do banco, como que ele se coloca, né? Nós nem falamos, né? Nós somos parceiros muito por conta do mercado imobiliário. Sim. Então, o Inter é um dos bancos líderes de mercado imobiliário no Brasil, ele em termos de financiamento de crédito imobiliário lá. Ok. E a gente trouxe essa experiência para cá. Então, hoje, nós começamos 2 anos atrás, já estamos com uma carteira de 400 milhões de dólares no nosso balanço de empréstimos imobiliários, fazendo essa conexão, né, de não residentes dos Estados Unidos, brasileiro principalmente, né, que não tem um histórico de crédito aqui, que um banco normal que nos Estados Unidos não financiaria, então a gente financia. Então, acho que a nossa parceria com a Q Capital ela é muito exitosa por conta disso, né, a gente facilita, né, aos clientes da Q Capital a aquisição do imóvel, né, via um financiamento imobiliário que a gente oferece aqui. Então, é uma expertise do Inter no Brasil e que os acionistas fizeram questão de ter aqui também. Então, tudo aquilo que eu falei, né, de conta corrente, logicamente, quem tem um imóvel aqui precisa ter uma conta bancária, né, para pagar o IPTU, para pagar o condomínio. Isso a gente oferece de uma maneira muito... no app, né, de uma maneira muito diferenciada, por quê? Tudo que você precisa na conta, né, você não precisa sair do Brasil. Ah, minha senha travou. O pessoal do Brasil resolve. Não precisa vir aqui. Olha, que bacana. Né? Então, vou abrir a minha conta. Abre a partir do Brasil, é no app, não precisa estar aqui. Então, hoje, a gente não pede mais nem documento para abrir a conta. Você tira uma foto, um selfie. Ok. Com a selfie, você imposta os seus documentos e a gente tem um sistema interno que valida. Você não precisa nem mandar mais cópia de identidade, cópia de endereço de residência para abrir uma conta aqui. Então, assim, a gente não só contribui, né, para a aquisição do imóvel através do financiamento, mas também contribuímos para ter uma conta bancária americana, né, fácil de usar. Né, e não tem tarifa mensal, tá? E que aqui, né, tem muita coisa boa e moderna nesse país, mas se tem uma coisa que não é moderno, são os aplicativos das contas dos bancos locais, né? Não, é verdade. Tá a anos-luz do que a gente tem no Brasil, né? Então... E é isso que, quando me perguntam qual é o principal diferencial do Inter, eu falo esse. Porque a gente tem hoje um super app com muitos produtos lá dentro. Temos cartão de crédito americano também. Legal. Né? Acabamos de lançar. Para estrangeiros também? Para estrangeiros. O estrangeiro que não tem histórico aqui... Ele pode ter cartão? Pode ter cartão de crédito. Olha só, que legal. Então, a gente oferece cartão de débito, cartão de crédito, uma conta corrente fácil de usar. E esse é o principal diferencial nosso. Então, o Brasil é um mercado muito moderno, né? O sistema financeiro do Brasil é muito moderno. Mas quando você vem para os Estados Unidos, você vai para a Argentina, para a Colômbia... eles estão assim alguns anos atrás da gente. Então por isso que agora, né, a gente está bem consolidado no Brasil, então a gente quer levar essa nossa inteligência, né, essa nossa tecnologia para outros países. E é isso que é o nosso projeto aqui. E como eu disse, né, nós já temos hoje quase 5 milhões de clientes que já têm essa conta em dólar com a gente aqui. Né? Quem não tem ainda está perdendo uma boa oportunidade aí. Com certeza. E dentro desse grande diferencial, né, que vocês estão oferecendo, né? Primeiro eu queria te fazer uma pergunta, o que foi... por onde que a gente foi começar? Você me falou dos diferenciais da conta e também você falou também do viés do mortgage, do crédito imobiliário. Aonde que foi assim, olha, foi estratégico para vocês o que? A conta ou o produto do mortgage? Ou o que foi assim, ou foi os dois? Me conta o que foi mais estratégico para vocês. A base foi a conta. A entrada lá no início, né, o cliente vinha por conta da conta em dólar. Ok. Porque ele quer viajar, ele quer comprar, né, fora do Brasil. Então, a conta facilita muito. E tem um segmento que é muito, muito forte hoje, que é o freelancer. Muita gente hoje no Brasil trabalhando home office para empresas estrangeiras. Então, hoje, nós temos um percentual interessante de clientes que recebem fora do Brasil, que são freelancers, trabalham para empresas de TI,
que a gente chama, são influencers, né? Trabalham para o Google, recebem do Google, recebem... Então, hoje esse pessoal também, eles têm o Inter como o banco preferido deles. Ah, legal. Mas, conforme nós fomos evoluindo, nós olhamos o nosso ecossistema e percebemos que o brasileiro, o latino, né, o canadense, eles adoram investir nos Estados Unidos em mercado imobiliário. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito lá no conceito de diversificação. Né? Então, que ele não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, uma parte do brasileiro já está fazendo isso. O argentino faz mais, o colombiano faz mais, o brasileiro ainda está naquela fase de crescimento, né? De diversificação global do portfólio dele. Então, nós percebemos que existe uma oportunidade aí. Ok. Né? E aí, imediatamente após o lançamento da conta, do investimento, nós lançamos também o crédito imobiliário, que foi o nosso primeiro crédito aqui. Antes mesmo de lançar o cartão de crédito, nós lançamos o crédito imobiliário. Certo. Depois que nós lançamos o cartão de crédito. Então, hoje já é um percentual relevante dos nossos negócios, né? O crédito imobiliário, né? Que nós chamamos nos Estados Unidos de mortgage. E, obviamente, um cliente de crédito imobiliário é um cliente mais fiel, né? É um cliente que deixa mais dinheiro no banco, porque ele tem que deixar os recursos para pagar a prestação todo mês, né? Então, ele acaba sendo um cliente mais completo para a gente. Então, acho que é um ganha-ganha, né? O mortgage e o crédito imobiliário ajuda ao cliente ter uma conta melhor e a conta ajuda o nosso cliente a operacionalizar a vida dele fora do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta, Cássio. O Banco Inter, né, cresceu muito lá no Brasil, né? O que fez? Eu estou querendo tentar transmitir isso para quem está assistindo a gente. O que um banco tão sólido, em crescimento, lá ele está nadando fácil lá no Brasil, né? O que fez ele tomar, vamos sair fora da casinha, né? E vamos crescer nos Estados Unidos? É uma boa pergunta, Michele. A gente acredita firmemente que o modelo de negócios que nós criamos, que o nosso modelo de super app simples, porque ele tem ainda muito espaço em vários lugares do mundo. Então, qual é a virtude do Inter? Qual é o diferencial do Inter? É pegar uma transação financeira complexa, simplificar, de um jeito que qualquer pessoa pode fazer. Ok. Então, o mercado financeiro, como o mercado de mortgage, é uma atividade bastante regulada, né? Então, mas a gente conseguiu, né, fazer as transações dentro do nosso app serem simples, serem fáceis, seguindo a regulação. Ok. Então, você manda dinheiro hoje do Brasil para cá e daqui para lá em 1 segundo, em 2 cliques. Então, esse modelo fez com que o Inter ganhasse a simpatia das pessoas, a preferência das pessoas. Para você ter ideia, hoje lá no Brasil, 8,5% das micro e pequenas empresas do Brasil tem conta no Inter. O Inter paga 9% de todos os PIX do Brasil. O Inter processa 9% de todos os PIX. Uau. Tem dia de pico que a gente chega a 1 bi de transações. Porque tem uma plataforma parruda, toda em nuvem, que tem capacidade de processar tudo isso. Então, tudo isso acaba virando um círculo virtuoso, né? Sim. Poxa, a conta é fácil de usar. Nunca dá problema. Não tem tarifa. Né? O Inter não cobra tarifa de manutenção de conta, porque é um banco digital. Você tem assim, bons investimentos, você tem um crédito imobiliário legal. Né? Puxa, eu quero ter a conta da minha empresa tudo rápido, fácil. Hoje em dia as pessoas querem conveniência, querem rapidez. Então acabou que a gente conseguiu construir essa imagem, aí o boca a boca fez o resto. Né? Cliente feliz traz mais clientes. Sim. Né? Então, essa é a história de sucesso nossa, mas a história de sucesso nossa passa por simplificar a vida das pessoas financeiramente falando. E isso eu entendi, é muito legal. Sabe? Mas o que fez ele olhar, ir para os Estados Unidos? Isso. É bem lembrado. Aí faltou responder essa parte da pergunta. Então, assim, o Inter, os acionistas, né? E o nosso CEO global, o CEO global nosso é uma pessoa que tem 42 anos de idade. Uau! Ele começou na empresa com 19 anos como estagiário. Uau! Então, assim, ele que foi a mente por trás, né, da transformação do Inter.
numa plataforma, num banco digital. Ok. E ele que foi o mentor, né, dessa ideia de ter um banco simples e fácil de usar. Então, é uma pessoa que está à frente do tempo. E ele também teve essa visão, né, de que o Inter pode ir para outros mercados, deve ir para outros mercados. Então, o Inter quer ser uma franquia global, quer ser uma empresa global, quer ser uma multinacional brasileira mundo afora. Então, foi ele também que o Inter é público no Brasil, né, na Bolsa Brasileira, mas ele também transferiu, né, a listagem nossa na Bolsa Brasileira para a Bolsa Americana. Em 2022, nós passamos a ser listado na Nasdaq aqui. Então, hoje é um banco que tem um valor de mercado de 4 bilhões de dólares. Uau. E ele tem essa visão, né, de que o Inter, com as suas capacidades, com o seu modelo de negócio, pode ser um banco global. E a partir dos Estados Unidos, por que Estados Unidos? Porque é o mercado mais competitivo do mundo. Se a gente tiver sucesso aqui, a chance de nós termos sucesso em outros países é muito grande. Então, a gente veio já para competir no mercado assim, muito forte, muito regulado. E, obviamente, é o Porto Seguro, né? Nos momentos de fragilidade em global, né? No momento de países específicos, né? Que as pessoas procuram os Estados Unidos como Porto Seguro. Então, esse ambiente de Estados Unidos como um destino, né, natural, principalmente os latinos, né, vamos assim dizer, de investimentos, etc. E um ambiente altamente competitivo foi o que fez, né, os acionistas, né, liderado pelo nosso CEO global, pelo João Vitor, tomar a decisão de escolher os Estados Unidos como a base da expansão global. Acho que eu particularmente estou aqui por isso, né? Isso aqui funciona, né? Tudo funciona, tudo que você põe no papel funciona, né? Então, seguindo tudo direitinho. Aqui os contratos são respeitados, né? As leis são severas, né? A gente pode fazer negócios aqui à vontade, mas tem que seguir as regras. A punição para quem não segue as regras aqui, elas são bem severas. Então, como eu disse, né? Aqui nos Estados Unidos as pessoas aprendem a ser bem humildes, porque se saírem fora do quadrado, né, da regra, né, não quer dizer que não possam ser criativas, não quer dizer que não possam inovar, porque o país que mais inova no mundo é os Estados Unidos. Mas existe um ambiente de respeito às leis aqui muito forte. E nessa linha que você falou aí, qual que você acha que foi o maior desafio da expansão vindo para cá? Eu acho que é trazer o nosso super app e adaptar ao mercado local. Ok. A lei brasileira, ela permite você fazer muita coisa dentro de um mesmo ambiente, né? Dentro do mesmo app. Então, o Inter foi no Brasil, por exemplo, o primeiro banco a lançar um marketplace dentro do banco. A gente tem nossa Amazon lá no Brasil, chama Intershop. Ok. Então, o nosso cliente, ele entra na conta corrente dele e do lado já tem ali uma opção de fazer compras com preços vantajosos, porque nós conhecemos o cliente e damos descontos melhores. E hoje é um grande polo de satisfação do cliente, porque o cliente faz um one-stop shop, né? Ele compra tudo ali, ele tem o banco, falta fazer compras, né? Tudo junto ali. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a lei já é mais severa para você colocar uma atividade não financeira dentro de um aplicativo banco, dentro de um aplicativo. Então, a gente está... E aí, da mesma forma que nós fizemos lá em 2015, quando o Banco Central do Brasil, né, oficializou as regras para banco digital e nós quisemos ser o primeiro banco, fomos o primeiro banco do Brasil a ter todos os dados em nuvem, nós sentamos no Banco Central e falamos, nós queremos, que é o regulador brasileiro, nós queremos ter toda a nossa base de dados na nuvem. Mas como assim? Aí nós, junto com o Banco Central, escrevemos as regras, né, de como você deixa toda a sua base de dados em nuvem, que é seguro, que é protegido, etc. Aqui agora nós estamos sentando no regulador americano para explicar para o regulador americano, olha, você pode ter um marketplace junto do app que não tem risco de contaminação, podemos fazer as separações necessárias, etc. Então, eu acho que esse movimento, né, de copiar e colar, né,
Da inovação da de lá. inovação do Brasil, que ainda não chegou nos Estados Unidos, tem sido o principal desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem buscado os reguladores para explicar para eles, né, as vantagens, porque, em suma, o que o regulador quer? O regulador quer que o consumidor seja beneficiado, Sim. que o consumidor seja respeitado, né, e que não haja assim, perda, né, de recursos, perda de dinheiro, enganação. Então, e é isso que a gente está mostrando para o regulador. Então, tem sido assim, um desafio diário essa catequese, né, para o regulador de que a gente pode fazer coisas inovadoras que beneficiam o consumidor, né, de uma forma super transparente e super respeitosa. Que legal, que projeto legal. Cássio, dentro da tua experiência, né, como desde o Banco do Brasil e também você representou muito assim a gente como presidente no Brazilian Chamber of Commerce, né, na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Como que você enxerga o perfil do investidor ou de quem está querendo vir morar de um tempo atrás e o novo? Porque eu acho que está tendo uma mudança, né? Está tendo uma mudança. Como que você vê esse brasileiro? Nós temos assim o brasileiro que investe por diversificação, mas não sai do Brasil, né? Porque ele tem lá uma fonte de renda no Brasil, tem os negócios dele lá, então ele quer ter essa conexão com os Estados Unidos, então ele investe, ele se protege em dólar. Agora, o brasileiro que vem para cá, né, acho que nós tivemos duas ondas. Nós tivemos uma onda nos anos 80, que foi quando o Brasil passou uma crise severa, e muitas pessoas vieram para cá, mesmo assim, para fazer trabalhos mais braçais. O carpinteiro, a pessoa do salão de beleza, o entregador de pizza, né? E essas pessoas vieram principalmente para o norte ali, né? Massachusetts, Newark, que tem uma comunidade brasileira vibrante Enorme, lá, né? enorme lá, e para a região aqui de Pompano, né? Que também, né, estima-se que tem 100 mil brasileiros entre Deerfield e Pompano ali. Muita gente morando por ali. Já a segunda onda, já são brasileiros que querem mesmo ter uma experiência internacional, querem educar os seus filhos fora. Então, é um grupo de pessoas, assim, empresários, pessoas que são engenheiros, né? E essa segunda onda, que é a onda que veio. Então, essas pessoas ficaram mais na Flórida, mais aqui na região nossa, que nós estamos hoje agora falando, Aventura. Sim. Né? Orlando também, né? A população brasileira de Orlando cresceu bastante. Até brinca lá que existe Orlândia, né? Tanto brasileiro que é Orlândia. Como aqui a gente brinca, né? Weston também tem, né? Westonville, né? Então tem assim uma comunidade brasileira vibrante aqui. Então, eu acho que são essas, podemos separar assim, né? Na primeira onda, né? Uma população mais trabalho mesmo, né? E uma segunda onda mais de empresários, pessoas que tem um objetivo mais de educar os filhos, etc. São essas duas ondas aqui. Obviamente, todas elas enfrentaram desafios. Vale registrar que o trabalhador brasileiro é muito respeitado, é considerado um trabalhador confiável. Ok. Então, as empresas gostam de contratar, né, brasileiros para trabalhar, porque eles se dedicam, respeitam as regras. Então, o brasileiro assim, conseguiu construir uma boa imagem, tanto aqui como lá no norte. A gente tem negócio lá no norte, né? A gente tem um negócio de remessas. Então, hoje nós temos lá em Massachusetts, Newark, naquela região, nós temos 140 agentes, né, recolhendo remessas para o Brasil, né, em nome do Inter. Então, nós temos uma equipe dedicada lá. Então, eu estou sempre lá falando com a comunidade brasileira, né, visitando as pessoas. E fico muito feliz de ver como os brasileiros deram certo. Logicamente, né, nem todos conseguiram se adaptar, mas quem está lá está super bem, fazendo seu trabalho, né, e a comunidade brasileira assim, é uma comunidade relevante. Eu me lembro muito do ex-governador da Flórida, Rick Scott, que hoje é senador da República. Né, tudo que era brasileiro, ele prestava atenção. Tanto que ele ia para o Brasil uma vez por ano em missão comercial, para atrair, porque ele sabe quão relevante o brasileiro, né, as empresas brasileiras são para a Flórida. Hoje o Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida. A Flórida é um país. A Flórida, se ela fosse
deixar de ser um estado, se tornar um país, seria o 16º maior país do mundo. Uau, eu não sabia disso. Então, assim, tem muitos negócios acontecendo. E o principal parceiro da Flórida, globalmente falando, é o Brasil. Então, a gente tem empresas nossas aqui, como Embraer, como Gerdau, né, como a Cutrale, né, de Laranja. Os bancos todos estão aqui, né, Inter, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, BTG também, BTG, XP, Avenue. Então, assim, o setor financeiro brasileiro é muito forte aqui. Emprega muita gente. E tem de outros países tão forte como o Brasil, que eu não sei se é porque eu só conheço o Brasil, mas tem essa presença também? Não. Você não vê, por exemplo, acho que o segundo, assim, tem mais presença aqui, é bem longe, é a Colômbia, né? Tem alguns bancos colombianos, né? Como Elm Bank, como Pechincha, né? Mas bem lá atrás, né? Então, acho que no sul da Flórida Central, na Flórida Central, como Orlando, né? Os brasileiros movimentam muitos recursos, trazem muitos investimentos, né? Então, acho que a comunidade brasileira, né, residente, e mesmo a não residente, mas quem tem negócios com a Flórida, é muito relevante para o Estado. E lá na Câmara de Comércio, né, Brasil e Estados Unidos, a gente podia ver isso. Tanto que a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos é a maior Câmara de Comércio da Flórida. Uau! Então, são 700 empresas e não sei quantos mais sócios individuais, né, que fazem a Câmara nossa ser a maior Câmara bilateral, né, da Flórida. E por conta dessa presença pesada, né, forte das empresas brasileiras. Podemos dizer que a Flórida é o portão de entrada para os Estados Unidos, né, para o latino. E o brasileiro usa muito esse corredor, né? É fuso horário parecido, né? Hoje, com português, portunhol, a gente se vira. Sim, tem muita aqui, coisa né? aqui. Consegue se comunicar. É um estado que tem leis favoráveis para o negócio. Então, é um estado que atrai muito brasileiro e, por sua vez, a Flórida reconhece isso. E o que você poderia dizer para aquele brasileiro que ainda diz, eu não sei se eu vou investir lá? O que você poderia dizer? Você disse tanta coisa boa, mas o que você poderia dizer que ele, tá tudo dando certo aqui, né? Por que eu iria? Aquelas pessoas que têm receio de investir aqui, seja no imóvel, seja na bolsa, seja montar um business, o que você, com a tua experiência, com o teu networking, o que você poderia dizer para ele para tirar um pouco desse receio? Olha, eu poderia muito falar do dólar, né? O real perante o dólar, ele se desvalorizou muito. Então, quem colocou dinheiro aqui 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje tem muito mais poder de compra do que quem ficou no Brasil. Mesmo falando do nosso 1% ao mês, que o Brasil lá, o brasileiro é apaixonado e viciado em ganhar 1% ao mês. Sim. Aqui nos Estados Unidos você não ganha 1% ao mês, você ganha menos. Bem menos, né? Mas é uma moeda que te faz ter maior poder de compra. Então, a gente fala muito, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, que é o conceito de diversificação. E se a gente for olhar hoje, o brasileiro está diversificado no Brasil. Sim, tá? sim. Ele tem imóvel, ele tem CDI, ele tem ações, ele tem títulos de crédito imobiliário, aí ele tem o business dele, uma pizzaria, uma padaria, uma fazenda. Então, ele até tem, sim, diversificado. Mas, eu sempre digo o seguinte, não adianta você colocar os seus ovos em diferentes cestas, mas colocar todas as cestas na mesma carroça. Porque se a carroça tombar, não adianta nada. Então, quando eu me diversifico só no Brasil, é como se eu tivesse os meus ovos todos na mesma cesta, na mesma carroça chamada Brasil. Se o Brasil for mal, a tendência dos meus investimentos todos é irem mal também. Sim. Então, quando eu trago uma porção dos meus recursos para uma moeda forte, para um país que é grau de investimento, para um país que respeita as leis e que tem boas oportunidades, eu estou diversificando de carroças, de países. Então, é um hedge, né? Uma proteção natural que eu faço contra o risco do Brasil. Então, hoje, com as facilidades que nós temos hoje de transacionar recursos de um lado para o outro, do outro. Então, assim, não tem controle de capital, todo mundo manda. Então, hoje, o que falta para o brasileiro ser uma pessoa mais completa, financeiramente falando, é esse pedaço da diversificação de país. E aí, gente, não é só contra o Brasil, estou tirando dinheiro do Brasil, de forma alguma. Muito pelo contrário. Né? Você investir em mercado imobiliário nos Estados Unidos,
investir no mercado acionário americano dá um cabedal de conhecimento, a gente fica mais inteligente, mais esperto, que nos ajuda a ser melhores investidores no Brasil, ser melhores gestores dos nossos negócios no Brasil. Então, é como se fosse uma escola, né? Como se a gente estivesse fazendo uma pós-graduação. Então, que abre o nosso horizonte. A gente começa a descobrir coisas aqui que tem nos Estados Unidos. Poxa vida, os Estados Unidos estão indo para esse lado, tal. Acho que é questão de anos para o Brasil, é questão de 1 ou 2 anos para o Brasil, na mesma direção. Então, abre a nossa mente. Muitas pessoas dizem isso. Depois que eu comecei a investir fora, né? Primeiro que eu coloquei meu dinheiro, né, em moeda forte, etc. Então, meu dinheiro está lá, tem uma parte protegida. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu me tornei um gestor do meu negócio melhor aqui, um investidor melhor aqui no Brasil. Né? Então, assim, não tem porquê, né, hoje uma pessoa não ter um investimento em moeda forte. Hoje, as empresas mais valiosas do mundo estão todas aqui. E o brasileiro, né, ele pode vir para cá, ele pode abrir uma empresa sem ter um americano para se responsabilizar, porque lá no Brasil precisa, né, ter um procurador, né, que seja Local. Brasileiro, local, né? Pode financiar um imóvel, né, seja um imóvel residencial, comercial, pode financiar um hotel, um prédio, pode financiar um carro, pode ter o cartão, pode investir na bolsa, né? Então, E é interessante, vamos falar de um pouco de mercado imobiliário como investimento, né? O segundo maior PIB dos Estados Unidos é o mercado imobiliário. Então, assim, o americano, ele respeita e valoriza demais o mercado imobiliário. E como no Brasil, aqui nós temos déficit de residências, por exemplo. Hoje faltam 5 milhões de moradias aqui para o americano. E a Flórida ainda tem uma vantagem, né? Que toda vez que dá um frio grande lá no norte, o cara do norte desce para a Flórida. Toda vez que a gente vê um país na América Latina com crise de política, com crise de guerra, eles vêm tudo para a Flórida, né? Então, assim, logicamente tem outros estados que são muito bons também, mas a Flórida tem um apelo adicional para o mercado imobiliário, que é uma demanda sempre latente, existente. Com a vantagem que para o americano, né, por isso que o americano do norte vem muito para cá, que não tem imposto de renda estadual aqui na Flórida. Então, você pega uma pessoa que se aposenta na Califórnia. Sim. Ele vai ganhar lá $5 mil de aposentadoria. Se ele continuar morando na Flórida, é 13% de imposto de renda no estado, além do imposto de renda federal. O dono da Amazon veio para cá por conta disso, né? Foi. O Trump veio para cá por conta disso. Né? Todo mundo vem para cá para poder, ter um pagar menos tributário melhor. Então, acaba, de novo, eu vou repetir aqui a palavra do círculo virtuoso, né? Sim. Uma coisa ajuda a outra. Então, a Flórida tem um clima adorável, né? Que é um clima, né, que é mais ameno, né? Tem uma estrutura de impostos também favorável e é um estado que recebe muito bem as pessoas. É um estado que aceita bem o estrangeiro, não só americano, mas estrangeiro de outros países. Sim. Né? Então, e nesse sentido, né, eu volto a dizer que a gente hoje tem roupa sintética, nem criou coisas artificiais para substituir não sei o quê, né? Todo mundo precisa de uma casa para morar. Todo mundo precisa. No final do dia, você precisa ir para algum lugar. Sim. Se você quiser dormir, né, você precisa estar sob um teto. Sim. Né? Então, não tem nada ainda que inventaram que o ser humano possa dormir de pé, dormir no meio da rua. Né? Ele tem que ir para um lugar para passar os dias, né? Para tomar um banho, etc. Né? Então, eu sempre digo que tem vários negócios que a internet acabou, ou que a internet impactou, diminuindo o tamanho, né? Mas moradia não. A população continua crescendo. Continua crescendo e continua precisando morar em algum lugar. Exato. Né? Então, com isso vem necessidade de ter um supermercado, necessidade de ter uma farmácia, né? Então, são coisas assim que você pode até comprar online, mas precisa ter alguém para entregar, né? Então, eu acho que esse ambiente do mercado imobiliário, né, e dando o exemplo aqui da Flórida, que é um estado que nós conhecemos bem, né, faz com que não só o investimento em renda fixa, investimento em mercado acionário seja bom, tenha boas oportunidades, mas o mercado imobiliário também, né, porque é um porto seguro, porque você tem um imóvel, no último instante você tem lá o imóvel.
E o imóvel que sempre valoriza, né? Tem as flutuações, pequenos ajustes, né? Que é necessário, que é natural, que é necessário, mas sempre está valorizando, né? Diferente que alguns outros lugares, né? O que o investidor tem que entender é que ele não pode querer ganhar dinheiro em 1 ano, 2 anos, né, com o mercado imobiliário. Sim. Ele tem que ter uma paciência. Então, eu comprei meu imóvel aqui em 2016. Fui andando de lá, 2017, 2018, 2019, na pandemia de 2020. Agora vai ter um ajuste que ele vai começar 1 ou 2 anos lá de lado de novo. Mas quando eu olho o horizonte de tempo, Sim. meu imóvel valorizou bastante. Essa paciência, esse entendimento que o investidor tem que ter. Mesmo né? que as ações, né? Você compra baixo, é a mesma. E alto, mas no longo prazo, se você tiver uma ação de uma boa empresa, a tendência é sempre subir. Legal. Vou começar agora uma sessão mais rapidinha de ping-pong, né? Queria fazer são algumas perguntas, tá? Uma palavra que resume a sua carreira até aqui. Consistência. Sempre ser consistente em tudo que eu faço. O maior desafio de liderar fora do Brasil. Cultura. Oportunidade número 1 que os brasileiros ainda não estão aproveitando nos Estados Unidos. Estar nos Estados Unidos. Imóvel ou bolsa, diversificar é sempre o caminho? Sempre diversificar. Né? Depende do seu horizonte de investimento. Bolsa mais longo prazo, imóvel médio prazo e renda fixa curto prazo. Um erro comum dos brasileiros ao investir no exterior. Não procurar um especialista para educá-lo, né? Ou assessorá-lo no mercado estrangeiro. Sempre tem que ter um especialista, porque as nossas visões, às vezes, não são diferentes do Brasil e daqui. Onde você vê o Banco Inter nos próximos 5 anos? Eu vejo o Banco Inter em diferentes países, né, como uma grande multinacional brasileira, né, com o nosso super app na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, como um grande super app financeiro global. Uma frase para inspirar investidores brasileiros que ainda hesitam em investir aqui. Procure se proteger bem, procure diversificar bem. E o mercado americano oferece diversificação e proteção. Legal. Nossa. Cássio, a tua trajetória, ela realmente, Brasil e Estados Unidos, elas não competem, elas são complementares, né? São duas coisas, a diversificação que você falou tanto, né? E é justamente por isso também que eu acho que o Banco Inter, como a Q Capital, é um braço estratégico para um para o outro, né? A gente não concorre, né? Nós somos complementares, né? Perfeito. Eu queria agradecer você. Eu acho que o conteúdo hoje foi maravilhoso, né? Obrigado. E agradecer, nos conhecemos profissionalmente, nos tornamos amigos, né? Verdade. Você é sempre atencioso. Michele, como é que posso ajudar você a crescer, né? Muito atencioso, como sempre. Queria agradecer pela sua presença. E contamos com você para continuando com a nossa expansão e espero que a gente possa também te apoiar a sua expansão aqui dentro dos Estados Unidos. Obrigado, Michele. Obrigado pelo convite. Sempre, né? Nós conhecemos, acho que 10 anos, pelo menos, né? Então, temos amigos em comuns, né? Então, além do profissional, né, a gente tem, né, amigos em comuns no lado pessoal. Então, fiquei muito lisonjeado com o convite de participar do podcast. E, né, na parceria aqui, o Capital, a gente tem muito a fazer juntos ainda. Né? Porque a gente sabe que aqui o Capital é uma empresa multipaíses, né? Sim. Não está só no Brasil, mas está em diversos países da América Latina. Sim. Diversos estados dos Estados Unidos, né? Sim. Então, a gente está falando agora mesmo de Texas, né? A gente Sim. ir juntos para o Texas. Então, nós estamos indo para a Argentina, que o Capital é relevante na Argentina. Devemos ir para a Colômbia em breve, aqui o Capital é relevante na Colômbia. Então, a gente quer ir junto com vocês para todos esses países aí. Então, acho que a parceria nossa tem um grande caminho pela frente aí. Muito obrigada, Cássio. De nada. Se a história do Cássio Segura incentivou você, inspirou você para investir nos Estados Unidos, entre em contato conosco, que vou ter toda a atenção para poder te guiar nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Cássio. De nada.